Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Não muito longe da louva-a-Deus, o topo do cogumelo de Frog endureceu na forma de um capacete. Frog imediatamente usou sua cabeça de cogumelo para saltar na direção da louva-a-Deus destemida que se aproximava. Com um estrondo, a louva-a-Deus atingiu o chão e não se moveu. Frog avançou para a parte traseira do adversário sem dizer uma palavra. A cena era profunda, mas ele não pôde deixar de gritar: "Ei, louva-a-Deus, seu ataque é inútil contra mim!" A rachadura na carapaça da louva-a-Deus se separou e rapidamente se reconectou, e o som de um estalo foi ouvido quando o topo do cogumelo de Frog foi rasgado, criando um corte profundo. Frog perdeu 75 pontos de vida de uma vez e gritou de dor: "Oh, meu Deus, vou morrer!" Mas seu dedo mindinho ainda chamou o Nin para sussurrar em seu ouvido, dizendo que ele tinha um plano. Muito bem! Depois disso, Frog deu um tapinha encorajador no traseiro do porquinho rosa e se esquivou para o lado, dizendo com raiva que era para o Nin ir em frente e acabar com isso. A louva-a-Deus verde olhou para a esquerda e depois para a direita, sem ver seu oponente de antes, mas em vez disso, apareceu uma perna rosa. O Nin caminhou em volta da louva-a-Deus muito seriamente, sem dizer uma palavra. De repente, ele avançou e suas mãos e pés se moveram rapidamente, enfrentando a louva-a-Deus verde de frente, que também estava se preparando para brandir sua espada. Ela balançou a espada em um arco rápido, desferindo o habilidoso corte triplo diagonal, em que, em um único movimento, conseguiu desferir 3 golpes para a direita, esquerda e em arco. Mas o Nin desviou de todos, recuou alguns passos para ganhar impulso e lançou uma cabeçada feroz. Porém, a louva-a-Deus nem se mexeu, pois bloqueou o ataque, exceto que seu corpo foi empurrado para trás, ficando próximo a um toco de árvore que aguardava silenciosamente há algum tempo. Acontece que era o toco de árvore que Frog estava usando sua habilidade de camuflagem para se aproximar. Depois de observar a batalha, ele sorriu, pensando que o corte de língua da louva-a-Deus era tão rápido e poderoso que devia estar cercado por idiotas para escrever uma história de artes marciais como essa. Agora que ele pensava nisso, entendia por que o estúpido cogumelo Boulder o havia emboscado com sucesso. Ele nem se deu ao trabalho de se camuflar mais e Frog voltou à sua forma original, jogou o galho que estava segurando no chão e não se importou se fez barulho ou não, pois seus pulmões estavam cheios de confiança. Frog se preparou, usou sua cabeça de cogumelo e correu em direção à louva-a-Deus por trás. Ela só ouviu o som do vento, virou a cabeça para olhar para trás, mas já era tarde demais, e recebeu uma cabeçada feroz que desceu direto pela sua garganta, fazendo sua cabeça rolar no chão. Antes que pudessem comemorar, ambos ganharam pontos de experiência, seus corpos brilharam em amarelo e subiram de nível com sucesso. Sua aparência não mudou, mas a cabeça de cogumelo subiu para o nível 4, o poder de ataque da habilidade aumentou 1,5 vezes, e o tempo de recarga foi reduzido para apenas 20 segundos. Frog gritou para o céu, elogiando-se como um verdadeiro VIP profissional, com seu cérebro cheio de táticas. Os monstros eram apenas um pedaço de bolo para ele mastigar. Colocando as mãos nos quadris com confiança, Frog pediu ao sistema para lhe dar uma tarefa mais difícil. E o sistema imediatamente lhe deu uma missão geral para ir ao reino dos cogumelos. A recompensa era de 600 pontos, com um lembrete de que a jornada era longa, e ele precisava tomar cuidado com sua resistência. Se você ficar sem resistência, pode ser morto por monstros mais fracos. Frog sentiu que finalmente estava começando a missão principal, mas o que era o reino dos cogumelos? Quão longe ficava? O sistema sabia o que ele estava pensando, e antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, saltou e disse: "Não é tão longe assim, está bem? São apenas 400 quilômetros." Olhando para a estrada de terra que se estendia à sua frente, com nada além de grama e vento, Frog ficou perplexo e uma mensagem do sistema apareceu: "O que são 400 quilômetros? Você está brincando comigo? Você acha que eu sou idiota?" O sistema teve que intervir para acalmá-lo, dizendo que ele não precisava caminhar o caminho todo, eu tenho muitas outras maneiras de chegar lá por apenas 200 moedas baratas.
Falando em dinheiro, Frog ignorou imediatamente e lançou um olhar para Win, perguntando: nós temos um ao outro, certo? 400 quilômetros é só um piscar de olhos para você, não é? O porco-rosa parecia estar apenas esperando por isso e gritou alto, com um olhar orgulhoso e radiante, deixando o sistema sem palavras: ganhar dinheiro das pessoas está ficando difícil assim. O sol subiu alto no céu, lançando sua luz sobre uma área verdejante crescendo sobre rochas, que era o habitat de muitos pequenos monstros. Ele havia percorrido 20 quilômetros ao balançar comida na frente de seu nariz, e Frog deitou-se em Win, sob a sombra de uma árvore com uma flor meio vermelha e meio branca, ofegando e com a língua para fora. Ele tinha apenas 33 de 100 pontos de resistência restantes, então parecia muito exausto. Agora, ele percebeu que não poderia continuar andando dessa maneira. O sistema, como se estivesse esperando por isso, surgiu com uma nova mensagem: é isso mesmo, jogador, com sua condição atual, você ficará sem resistência após apenas 18 quilômetros se não descansar. Olhando para Win, que estava em silêncio, Frog percebeu que, mesmo com suas habilidades, ele só conseguiu chegar até aqui após um dia inteiro, e restavam apenas 12 pontos de resistência. Quero dizer, eu deveria ter sabido que haveria um problema quando vi que a missão era tão fácil, mas foi classificada como de dificuldade comum. Sabendo que Frog estava em uma posição difícil, o sistema apareceu para acrescentar: você não pode cancelar a missão, meu amigo. Uma vez que você começa, boa sorte desta vez ou na próxima, você pode ter que descobrir como chegar lá sozinho. Frog respondeu: quer dizer que você vai me dar dinheiro para descobrir um jeito, certo? O sistema respondeu: não é difícil ser rico, mas eu posso conseguir presentes de graça. Não, nem pense em conseguir qualquer orientação se não me der nenhum dinheiro, disse o sistema, abrindo parênteses e afirmando que sabia que o jogador não tinha dinheiro consigo. Desta vez, Frog não gritou mais aos quatro ventos. Ele se deitou no chão exausto e amaldiçoou o desgraçado que teve a ideia de fazer com que ele pagasse ao sistema depois de ser transformado em um cogumelo. Sentindo pena dele, o sistema exibiu uma nova mensagem: por que você não tenta suas habilidades? Você pode descobrir algo novo e interessante. Frog releu a mensagem várias vezes. Enquanto se perguntava sobre isso, algo disparou e explodiu um pedaço de terra na frente deles, com um estrondo como de uma bomba. Win ficou em pé sobre as patas traseiras, segurando o cogumelo que Frog não sabia nada a respeito, e esperou a fumaça se dissipar para ver um bastão com uma gema no topo. Dele emergiu um homem que parecia o Satanás e um homem de cabelos brancos com um capuz sobre a cabeça, que parecia muito misterioso. Os olhos de Frog podiam ver claramente a forma humana, e ele percebeu com grande preocupação que o feiticeiro de nível 28 à sua frente era o mesmo cara que ele havia encontrado na Vila dos Novatos. Após todo esse esforço e com a ajuda do sistema, ele só havia conseguido alcançar o nível 16. Frog ficou assustado ao perceber que esse cara havia subido de nível tão rapidamente, sem mencionar que havia outra pessoa com ele. Ele também era um feiticeiro, mas de nível 36. Show olhou para Frog com olhos estreitos e rosnou: finalmente te encontrei. Os dois caminharam em direção à árvore onde Frog e Win estavam escondidos. Frog e Win empalideceram ao ver o feiticeiro começar a voar. Cerrando os dentes e sem saber o que fazer, de repente, o porco-rosa pulou e ficou firmemente na frente de Frog, guinchando. Os dois feiticeiros já estavam muito próximos, mas Win não vacilou. Frog ficou pálido e sussurrou atrás dele: ei, porco-rosa, volte aqui ou você vai morrer. O feiticeiro chutou Win sem dizer uma palavra e o afastou suavemente. O porco caiu no chão e ficou imóvel por um tempo. Frog olhou para seus pés, sem saber o que fazer, mas os dois feiticeiros apenas passaram por ele sem prestar muita atenção. O feiticeiro de nível 28 parecia não reconhecer o cogumelo que ele havia encontrado antes, e apenas olhou para ele com desdém. É realmente estranho. Como pode haver monstros de nível baixo tão longe? O outro olhou para o lugar onde Frog estava escondido e riu. Depois de uma vida inteira de aventuras, finalmente tenho isso em minhas mãos. Acontece que o que ele estava falando não era a flor da árvore, mas o último item necessário para subir de nível. O ovo da grande águia de fogo. No entanto, a alegria dos dois,
aos olhos de um mero cogumelo, não era diferente da de dois assassinos. Frog ficou tão assustado que não conseguiu suportar e usou a habilidade de erupção de esporos, emitindo uma fumaça espessa que fez os dois feiticeiros tossirem por um tempo. O feiticeiro de nível 36 abanou a mão, irritado, perguntando-se como um monstro cogumelo poderia usar esse tipo de habilidade. O feiticeiro de nível 28 se lembrou que já havia encontrado esse tipo antes, mas não queria perder mais tempo ali, pois aquela área era muito perigosa. Eles decidiram pegar os ovos e ir embora. De repente, houve um som no chão, e o porco, correu a toda velocidade, usando um ataque selvagem para tentar atingir o feiticeiro, determinado a lhe dar uma lição inesquecível ou destruir o ovo de águia em sua mão. Inesperadamente, o cajado na mão do feiticeiro brilhou, e em um instante, percebeu que não estava mais correndo em direção a ele, mas fora de fase. Ele entrou em pânico e lutou com suas 4 patas, mas não conseguiu parar e colidiu direto com uma rocha próxima, jogando-se para cima e agarrando a árvore, deitando-se de barriga para baixo sobre os 2 ovos de águia. Você está tonto, o porco rosa deve ter desmaiado depois disso. De repente, o tronco abaixo parou de tremer, e a pedra sob as raízes começou a rachar mais alto e mais alto. Frog cerrou os punhos de raiva, amaldiçoando aquele porco estúpido. Ele teve a chance de escapar, mas voltou para atacar, o que fez Frog perder a paciência e querer se vingar imediatamente dos 2 feiticeiros. O feiticeiro de nível 28 olhou curioso para Frog, perguntando-se por que aquele cogumelo não apenas tinha habilidades estranhas, mas também havia crescido mãos e pés. Será que ele poderia se transformar? De repente, houve um barulho alto nas proximidades, e os feiticeiros olharam surpresos ao ver que a árvore que estava envolta na rocha agora estava levantando a própria rocha e girando-a ao redor. Acontece que era um monstro de árvore feliz que vivia nas rochas, e quando ele encontra um impacto forte do ambiente, geralmente gira as rochas ao redor como um mecanismo de autodefesa. No entanto, ele não distingue entre amigos e inimigos, apenas gira em círculo ao redor dos feiticeiros. Frog percebeu que a árvore estava prestes a atacá-lo e, a princípio, planejou fugir, mas era tarde demais. Então, ele usou sua cabeça de cogumelo para saltar para o topo, apenas fora do alcance da árvore, e aterrissou ao lado do porco rosa. Ele olhou para baixo e viu que o local era muito perigoso para alguém de nível baixo como ele. As raízes da árvore continuavam girando, e depois de um tempo, elas saíram de sua órbita original, atingindo o núcleo de outra árvore como se a despertasse. A árvore do outro lado gemeu, levantou a rocha, girou-a por um tempo e depois atingiu outra árvore. Frog rangeu os dentes de medo. Aquela coisa estava causando uma reação em cadeia, e a situação estava prestes a sair do controle. Em pouco tempo, toda a área pacífica onde eles estavam protegidos do sol se transformou em um grupo de árvores girando ao redor como uma dança, arrastando o porco rosa, que estava tonto de tanto girar, para cima. O feiticeiro de nível 36, com suas habilidades de piscar e escudo mágico, evitou os ataques com facilidade, enquanto o feiticeiro de nível 28 usou o mesmo método, mas com alguma dificuldade. A única pena é que os pequenos monstros que estavam apenas se escondendo sob a sombra das árvores para evitar o sol, sem poder correr, foram atingidos pela rocha e morreram instantaneamente. A árvore girou mais algumas vezes e gradualmente reduziu o raio de sua rotação, finalmente fechando as pedras com um estrondo, aprisionando o monstro feio dentro. As árvores que cresciam logo acima sugaram-no até secar completamente, e só então a floresta inteira voltou ao seu estado original de tranquilidade. Frog ficou chocado com a cena, era assustadora demais. O porco rosa também deve ter ficado chocado, mas agora não conseguia abrir os olhos e ainda estava girando. O som de passos vindo de não muito longe fez Frog se virar e olhar. Eram os 2 feiticeiros se aproximando com um semblante desagradável que escurecia a atmosfera ao redor. Não é de se admirar que estivessem irritados, o feiticeiro de nível 36 estava se movendo com tanta agilidade que acabou com alguns arranhões. O nível 28 zombou com seus dentes faltando, olhando com ódio para o monstro e o xingando. Frog estava apavorado. Os 2, um azul e o outro vermelho, já tinham avançado e usavam todo tipo de habilidades para matá-los. Nesse momento, um grito veio do céu,
e uma figura enorme abriu suas asas largas, lançando uma sombra no chão, fazendo com que os dois se virassem imediatamente para olhar. Droga, gastamos 1000 moedas de ouro para contratar aqueles soldados, mas aqueles idiotas não conseguiram segurar essa coisa por 1 minuto. Ficou claro que ambos os feiticeiros reconheceram a figura, que mergulhou do céu em uma velocidade incrível e cravou a cabeça no chão abaixo. Poeira e fumaça obscureceram as figuras dos dois feiticeiros, mas eles se mantiveram firmes atrás de uma parede de gelo, que era eficaz contra a fênix de fogo, que rugia ferozmente. Frog espiou por entre as folhas e viu a fênix de fogo de nível 47. Todas as outras informações estavam além de seu nível, então ele não sabia de mais nada. O nível 28 se virou para o homem barbudo, tendo acabado de gastar muita energia para resistir ao monstro da árvore. Tio, me ajude a recuperar minha energia. O nível 36 recusou, cerrando os dentes de frustração e perguntando, você acha que eu estou melhor? Também estou quase sem energia. Como vou me defender do próximo ataque? Então use aquela poção de alto nível que trouxemos da Aliança Mágica para atacá-la. Em um momento de distração, a luz varreu o nível 28, deixando apenas a metade inferior de seu corpo na frente do horrorizado velho feiticeiro. Ele cerrou os dentes e suava profusamente, observando seu braço, que sangrava abundantemente, desaparecer gradualmente no bico da fênix. Todo o corpo dela estava em chamas, seus olhos ardendo enquanto se virava e o encarava. Ele não tinha tempo. Do espaço de armazenamento, derramou uma grande quantidade de poções azuis e vermelhas e as pegou todas com uma mão. O velho feiticeiro bebeu as poções como se fossem água, despejando-as direto em sua boca, como se já fosse tarde demais. A fênix estava raspando o chão, se preparando para atacar sua presa. Droga, ele se agachou e se preparou para enfrentá-la porque, de qualquer forma, aquela fênix iria matá-lo de qualquer jeito. Suas garras afiadas avançaram, e com uma mão ele empurrou o ovo para a frente, para ameaçá-la, e com a outra mão empunhou o cajado, jogando um jogo mortal com a fênix. Como esperado, quando ela viu seu filhote, bateu as asas para desacelerar e parar imediatamente, mas o vento resultante foi como um furacão. O chão sob os pés do velho feiticeiro foi empurrado para trás, e suas roupas foram rasgadas, revelando suas cuecas rosa em forma de coração. Por mais surreal que fosse, ele cuspiu um bocado de sangue vermelho vivo, e o velho feiticeiro riu com alegria. Apesar de quão alto era o nível do monstro, ele tinha a mesma inteligência e emoções que ele havia imaginado. Apertando as duas coisas em suas mãos, ele ameaçou. O que você quer? Se não puder me atacar, então me escute, ou eu esmago o ovo em minhas mãos até virar pó. A fênix de fogo o encarou, rosnando desconfortavelmente, sem recuar. Levantando seu cajado, ele gritou, trovão, invocando um enorme raio do céu para atingir a fênix, queimando-a até ficar preta. O trovão fez com que ela se convulsionasse violentamente e depois caísse pesadamente no chão, paralisada. O velho feiticeiro avançou alegremente e zombou, que pássaro estúpido! Porque eu tenho mais de 50 anos e ainda não passei do nível 2 como feiticeiro, fui ridicularizado o tempo todo, nenhuma guilda me deixava entrar. A velhice tornou difícil competir com os jovens agora, mas agora é diferente. Os olhos do velho estavam injetados de sangue. Finalmente chegou o dia em que eu terei minha vingança. Não só subirei de nível, como também serei capaz de matar um monstro de alto nível como você. A fênix de fogo estava totalmente paralisada, mas seus olhos estavam fixos no feiticeiro e não o deixavam. Isso deixou ainda mais furioso, e ele chutou a cabeça dela com um pouco de ódio. Você sabe pelo que seu pai passou? Aqueles que me chamaram de lixo, inútil, serão destruídos por mim. Cada chute do velho causava grande dor à fênix de fogo. E gritou algumas vezes, cuspindo sangue, o que apenas deixou o feiticeiro mais feliz. E daí se os mais jovens são mais talentosos do que eu? Eles todos vão morrer de qualquer maneira. Olhe para você, não é um monstro de alto nível? E ainda assim está sendo pisoteado sob meus pés, ele disse. Então, tirou uma poção verde de um frasco estranho, sorrindo e dizendo que a diversão já havia sido suficiente, agora era hora de acabar com aquilo.
Era um veneno sintético, feito por um farmacêutico acima do nível 45, seu poder dependia do criador e do tipo de veneno usado. O frasco foi esmagado no ar, os olhos do velho feiticeiro se arregalaram, olhando para a luz verde, e ele usou seu poder para criar pilares de gelo afiados com veneno nas pontas, reunidos acima da cabeça da Fênix de Fogo, prontos para matá-la. Com o movimento do pulso, uma série de fragmentos de gelo cravaram-se nas asas da Fênix, e seu corpo e cauda também foram perfurados. Sangue escorria, e o monstro uivou miseravelmente, todo o seu corpo paralisado e envenenado, incapaz de suportar, colapsou e fechou os olhos. O feiticeiro então ergueu o cajado incrustado de rubi, com um ponto de ataque de 26, um ataque mágico de 42 e 2 pontos de sorte. Este era um item criado combinando um cajado de madeira e um rubi, o que aumentava muito seu poder mágico. Quanto maior a qualidade do rubi, mais forte era a magia que ele lançava. Ele disse alegremente suas últimas palavras antes de matar a Fênix: "Acho que não preciso matar você com magia de alto nível, mas tudo bem, a observação do desafio já é suficiente para você." A Fênix de Fogo jazia em sua própria poça de sangue, apenas seus olhos se movendo com desprezo. Uma luz vermelha brilhante emanava do rubi, e o velho feiticeiro continuava a falar de cima: "Ei, pássaro estúpido, depois que você morrer, pode ter certeza de que esmagarei seus ovos em pedaços." A Fênix ficou furiosa, gritando, mas não pôde fazer nada contra o trovão invocado do céu pelo poder do cajado. Ao mesmo tempo, a habilidade de disfarce de Fraz acabou, revelando sua forma de cogumelo escondida atrás de uma videira, observando o feiticeiro gritar histericamente: "Finalmente sou o personagem principal, um feiticeiro de meia-idade finalmente invencível. Ah!" Enquanto o feiticeiro gritava, com a boca aberta, Fraz usou toda a sua força para arrancar sua cabeça de cogumelo e acertar a parte de trás da cabeça do velho feiticeiro, fazendo-o perder o controle e deixar cair tanto o cajado quanto o ovo no ar. A mãe Fênix entrou em pânico ao ver seu ovo caindo lentamente em direção ao chão, mas, felizmente, Fraz se jogou para salvá-lo e conseguiu se esconder com sucesso. Ele respirou aliviado: "Agora você está seguro, pequenino." A Fênix de Fogo aproveitou a oportunidade, semicerrando os olhos e abrindo as asas, enquanto se curava de suas feridas que estavam sangrando, atacando o feiticeiro diretamente no rosto com um golpe violento. Ele voou longe depois de aterrissar, batendo as costas em uma rocha próxima, sentindo que não estava bem e precisava encontrar uma maneira de sair dali. Ele pegou o pergaminho de invocação, usando 20 pontos de vida para levar o usuário de volta a um local previamente selecionado após derramar um pouco de magia nele, mas a mãe Fênix não permitiu. De longe, ela invocou o fogo infernal bem embaixo da virilha do feiticeiro, levantando um enorme pilar de fogo que o queimou da cabeça aos pés, fazendo-o gritar de agonia. O calor irradiava até onde Fraz segurava o ovo. Ele estava aterrorizado e não podia acreditar que o poder da ave era tão grande que rapidamente o reduziu a cinzas. Ao matar o feiticeiro, a Fênix aumentou de nível rapidamente, com o efeito adicional de fumaça e fogo. Momentos depois, os olhos da Fênix de Fogo clarearam e ela havia alcançado nível 48, todas as suas feridas foram curadas, e seu poder claramente aumentou para um novo nível. Ela soltou um rugido que abalou o céu e a terra, e abriu suas asas amplamente, criando um redemoinho. No prado, quase arrancando os dentes de Fraz, ele lutou para segurar o ovo, sem saber quando a figura desgrenhada se aproximou. Era a mãe Fênix com olhos vermelhos fixos nele. Fraz estava apavorado e tentou sorrir confiante na situação, mas só via os olhos dela olhando diretamente para ele. De repente, o ovo em sua mão sumiu, tremendo e caindo diretamente. A rachadura ficou cada vez mais profunda, até que um pintinho de penas amarelas saiu de dentro, olhando ao redor com grande interesse para sua nova vida. Em seguida, pousou no chão imediatamente, virando a cabeça para ver uma criatura estranha escondendo a barriga no chão, olhando para ele. O filhote de Fênix piou de alegria, fazendo a alma de Frag quase se perder. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, o filhote piou para o cogumelo, com todo o rosto cheio de intimidade, ignorando os gritos de Frag de quente, muito quente, meu Deus.